Diz Aí! Você pergunta, o Panzi responde. Fala pessoal, olha o Diz Aí de volta. Eu estava de férias, descansando, demos uma pausa aqui no Diz Aí, mas já estamos de volta. Você que deixou sua pergunta lá no Instagram da Itatiaia, eu volto aqui toda quarta-feira aqui no @Itatiaia Esporte para respondê-las. Então vamos começar, bora responder as perguntas que você mandou. A primeira pergunta do Evandro Braz 12. Alô Evandro, obrigado pela pergunta. Panzi, você acha que o Cruzeiro tem salvação ainda? Evandro, tem. Eu acho que tem e eu acho que vai acabar se salvando sim, vai permanecer na Série A, mas para isso precisa melhorar o desempenho, né? Precisa principalmente melhorar o desempenho ofensivo e olha, defensivamente o time tem dado umas derrapadas, né? O Cruzeiro está entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro, mas jogo contra o São Paulo, para mim, houve falha da zaga, principalmente no miolo ali do Castan e do Marlon, no gol do Luciano, sem contar a falha do lado direito, né, que deixaram e deram muita liberdade para que o cruzamento fosse feito. Jogo contra o Inter, Belo Horizonte, que eu comentei. Primeiro tempo, Neres e Castan batendo cabeça, falha no primeiro gol do Inter, Lucas Silva deixando o Maurício livre para girar e marcar o gol. O segundo gol do Internacional é um festival de horrores do sistema defensivo do Cruzeiro. Primeiro que o Cruzeiro tinha a bola controlada com o William, tenta sair jogando de maneira equivocada com o Matheus Pereira. O Johnny recupera essa bola, o Machado se atrapalha todo no meio de campo. Dão liberdade para o Johnny carregar a bola, ele acha o Wanderson. Ninguém chega, o Jussa, o Neres, o Castan são incapazes de fazer uma falta, cometer uma falta, parar a jogada e o Inter faz 2-0. Então, até o melhor setor do Cruzeiro tem patinado nos últimos jogos, mas é claro que há salvação, principalmente porque o Cruzeiro ainda tem alguns confrontos diretos, né? Coritiba não é confronto direto, mas é um jogo que o Cruzeiro não tem outra alternativa senão vencer. Gente, não é somar ponto não é trazer um empatezinho de Coritiba não, é vencer, trazer os 3 pontos. O Cruzeiro é um bom visitante, então tem toda a condição de chegar lá no Dorival Brito, vencer o Coxa e subir um pouco na tabela. Depois tem confrontos diretos. Antes tem o Fortaleza, que não é um confronto direto, jogo difícil, complicado, mas depois tem Vasco em Belo Horizonte, Goiás em Goiânia. E esses jogos vão acabar decidindo a vida do Cruzeiro, do próprio Vasco, do próprio Goiás. Salvação tem. É tentar achar um pouco mais de equilíbrio, uma zaga que patine mesmo, menos, e um ataque que seja mais produtivo, né? Principalmente na hora de finalizar. O Cruzeiro é um time que produz, mas na hora de finalizar, do chute, da cabeçada, a turma tem falhado. Então complica, se não reorganizar, se não der equilíbrio para esse time, para essa reta final, e quando eu falo equilíbrio, é o ataque funcionar como a defesa tem funcionado no geral, não nos últimos jogos. Aí a coisa complica, mas o Cruzeiro tem jogos importantes, tem confrontos diretos, que eu acho que são esses jogos que vão definir, que vão fazer com que o Cruzeiro permaneça na Série A em 2023. Bora para mais uma pergunta, chegando aqui o Marquinhos 5815. Alô Marquinhos, obrigado pela pergunta. Panzi, você acha que o Galo pode entregar o jogo pro Goiás? Que é isso, Marquinhos? Entregar o jogo com o Goiás para prejudicar o Cruzeiro? Marquinhos, o Atlético tá brigando por G4. Tem gente falando em título. Você acha que o Atlético vai entregar o jogo? Esse jogo do Atlético contra o Goiás em Belo Horizonte é fundamental para o Atlético conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O Atlético não pode nem sonhar em tropeçar no Goiás. Já tropeçou demais na turma da parte de baixo da tabela. O Atlético tem um aproveitamento ridículo contra as equipes que estão na zona do rebaixamento. O Atlético tem um aproveitamento ridículo contra os 6 últimos colocados do Campeonato Brasileiro. E você falando em entregar jogo contra o Goiás, isso não faz o menor sentido. Se o Atlético perder pontos para o Goiás, ele não vai estar fazendo nada diferente do que ele fez contra o Cruzeiro, contra o Santos, contra o próprio Goiás em Goiânia, contra o Vasco, perdeu 6 pontos para o Vasco, contra o América, perdeu 4 pontos para o América. Então, é completamente fora de cogitação. O Atlético vai entrar em campo contra o Goiás, pensando única e exclusivamente nele, Atlético, e na Copa Libertadores na América. Tem gente que ainda fala em títulos, o Atlético vence todos os 6 últimos jogos. Mas vamos tratar de Libertadores. Esse jogo contra o Goiás é fundamental para o Atlético se manter entre os 6 primeiros e buscar a presença entre os 4 primeiros na tabela de classificação e conseguir uma vaga na fase de grupos. Então não tem a menor chance desse negócio de entregar jogo, gente. Ainda mais falando de time grande, competição como um Campeonato Brasileiro, isso não existe. Entregar jogo
não existe quando uma competição de altíssimo nível. Tá falado? Outra perguntinha por aqui, o Ricardo Jales Oficial. O Ricardo sempre participa por aqui. Um abraço para você, Ricardo. Obrigado. Edu, em contexto geral, na sua visão, como está sendo esse Campeonato Brasileiro de 2023? Ô Ricardo, parecia ser um campeonato que seria decidido muito cedo, né? Por conta dos 80 e tantos % de aproveitamento do Botafogo do Luiz Castro, um baita primeiro turno do Botafogo, abriu uma vantagem absurda em relação aos concorrentes, chegou a abrir 14, 15 pontos do vice-líder, né? A gente até brincava, não é segue o líder, é segue o vice-líder no Campeonato Brasileiro. Mas o futebol brasileiro tem disso, né? O Luiz Castro sai, vai para a Arábia ganhar dinheiro, o Botafogo fica na mão, Bruno Lage chega e faz um trabalho muito ruim, o Botafogo sai de um aproveitamento de 83, 84% e cai para um aproveitamento de time rebaixado no retorno, abaixo de 45%, e as coisas se complicam, aí o Palmeiras encosta, o Bragantino encosta, as equipes que estão brigando ali por G6, G4 passam a sonhar também com conquista, então a parte de cima da tabela ganhou emoção, ganhou força no campeonato. E é um equilíbrio muito grande, né? Você vê o Grêmio, que saiu da Série B no ano passado, está disputando o título. A parte de baixo da tabela, muito equilíbrio, você vê alguns gigantes brigando, né? Cruzeiro, Santos, Vasco da Gama, duas equipes já estão praticamente rebaixadas, vão praticamente cumprir tabela nessa reta final, que são elas o América, nosso aqui de Belo Horizonte, e o Coritiba. Os outros estão todos brigando. Você divide a tabela em duas partes, tem gente brigando para não cair, tem gente brigando por Sul-Americana, tem gente brigando por Libertadores e, que bom, para o campeonato tem gente agora brigando pela conquista. Então é um campeonato muito legal, um campeonato muito equilibrado. Aliás, é a grande marca do Campeonato Brasileiro Série A, né? O equilíbrio. Às vezes peca em qualidade técnica, sempre peca em organização. Eu, por exemplo, acho um absurdo a gente tá no campeonato faltando 7 rodadas com a equipe tendo 9 jogos, a outra 8, a outra 7, a outra 6. Isso não dá. Tecnicamente influencia muito diretamente no equilíbrio do campeonato, porque às vezes uma equipe que jogaria contra, por exemplo, o Cruzeiro, pegaria o Fortaleza envolvido em Sul-Americana, agora pega o Fortaleza focado no Campeonato Brasileiro. E são outros exemplos que envolvem esses jogos a menos e jogos adiados na competição. Mas em termos de equilíbrio, eu acho que os clubes, a CBF poderiam se apegar muito a isso, né? O equilíbrio do Campeonato Brasileiro é o mais legal do nosso campeonato, até para vender o Campeonato Brasileiro para outras praças. É tanta desorganização, é tanto jogo a menos. Às vezes os times ficam desfalcados por conta de convocação, fica difícil também valorizar a nossa competição. Mas em termos de equilíbrio, eu acho que é o que mais chama atenção do Brasileirão 2023. Tecnicamente, talvez no mesmo nível dos demais. E se quiserem melhorar o produto do Campeonato Brasileiro, é repensar o calendário. Não dá para a gente ter 3 meses de campeonato estadual. Geralmente nem data FIFA tem no meio dos estaduais. E o Campeonato Brasileiro começar em abril, final de abril, início de maio, e aí começa a encavalar tudo. O Campeonato Brasileiro deveria começar no início de fevereiro. Ah, mas vai acabar com os estaduais? Não. Por que não disputar os campeonatos estaduais durante as datas FIFA? Por que não? Dá para fazer 2 rodadas a cada data FIFA de campeonato estadual. Ah, mas os times vão ter que jogar com o time reserva. Sinceramente, qual o problema de Atlético, Cruzeiro, Inter, Grêmio jogarem nessas datas FIFA com o time reserva? O que acrescenta um título estadual hoje, né? O Atlético foi campeão estadual. E a cobrança? Ninguém nem lembra que o Atlético foi campeão estadual. No Sul, quem foi campeão estadual? Ninguém nem lembra mais. No Rio, a mesma coisa. Em São Paulo, idem. Então, os estaduais precisam ser revistos. Agora, a certeza não acabar com os estaduais. O que não pode esses campeonatos já falidos e que ninguém dá bola, tomar 3 meses do nosso calendário e por conta deles tudo fica encavalado e aí o produto Campeonato Brasileiro, que é o principal do nosso futebol, ele é prejudicado. Fica aí esse desabafo, essa crítica, mas em termos de equilíbrio, um Brasileirão muito legal em 2023. Outra perguntinha por aqui do Wagner _Ramos _Soares. Alô, Wagner Ramos, obrigado pela pergunta. Panzi, esse jogo Cruzeiro e Vasco, estranho esse adiamento, não? Não, Wagner. O adiamento foi um pedido do próprio Cruzeiro.
né, porque não poderia utilizar o Mineirão nem o Independência no meio dessa semana. Por quê? Porque no Mineirão tem show, no gramado, Roger Waters. Aliás, um showzaço, para quem curte, para quem gostava de Pink Floyd, para quem curte um rockzinho legal, mais light, vale a pena. E no Independência, por que não jogar no Independência? Porque tem América e Coritiba, na mesma data. Então não tem jeito, a CBF acabou atendendo o pedido do Cruzeiro, adiando a partida. É ruim, eu acabei de falar isso em outra resposta, né? Como isso é ruim para o campeonato, como que tecnicamente influencia na tabela. É chato a equipe ficar com o jogo a menos, né? Por exemplo, várias equipes entram em campo nesse meio de semana, o Cruzeiro não, o Vasco não, e eles podem entrar ainda mais pressionados no final de semana, dependendo do resultado dos concorrentes, né? Então isso é tudo muito ruim, mas especificamente Cruzeiro e Vasco não acontecer no meio dessa semana foi um pedido do próprio Cruzeiro por conta de um show no gramado do Mineirão, o Independência não poder receber também por causa do América, e aí a CBF atendeu o pedido e teve aquele atraso, né, no final do campeonato, passou do dia 3 de dezembro para o dia 6 de dezembro, então as coisas se ajeitaram. Na gambiarra, mas se ajeitaram. Outra perguntinha chegando por aqui, Renato Nicolau Teixeira. Alô Renato, obrigado pela pergunta, é do Atlético, sobre o Atlético. Né? Panzi, Filipão deve permanecer no Galo? Ô Renato, isso vai depender, eu acho, muito do final do Campeonato Brasileiro, qual vai ser o posicionamento do Atlético na tabela, o que o Atlético vai ter de competição para a próxima temporada, se o Atlético terminar num G4, dificilmente o Galo vai pensar em trocar o treinador, até mesmo no G6, dependendo do rendimento. Lembrando que o Atlético é o líder no retorno, né? É o melhor time do retorno, agradando ou não parte da torcida, parte da imprensa. Eu, por exemplo, aí é gosto pessoal, eu não curto muito o estilo de jogo do Filipão, mas é o estilo de jogo vencedor. O cara é um dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro como técnico. E não custa lembrar, o Filipão pegou um time que faltam peças do jeito de jogo que ele gosta. O Filipão não tem pontas, o Filipão tem poucos volantes, o Filipão não tem um articulador, não tem centroavante, lá que o Kardec não sai do departamento médico. Então faltam muitas peças que se encaixam na ideia de jogo do Filipão. E ainda assim, ele faz um trabalho que entrega resultado. A gente sabe que, em termos de desempenho, o Atlético deixa a desejar, sofre muito para vencer alguns adversários que são muito inferiores. É um estilo de jogo que não agrada tanto o torcedor, que não empolga tanto o torcedor, mas é o estilo do técnico que foi escolhido pela gestão sem ter em mãos um elenco com as características para ele. Era um elenco moldado para o Eduardo Cudê, que pensa futebol de maneira diferente. Então é muito difícil chegar aqui, faltando 6 rodadas para acabar o campeonato, o Atlético mudando, né, de associação para SAF, chegar aqui e falar, não, o Filipão não vai continuar, vai sair, ou cravar que ele fique, até porque eu não tenho essa informação. Eu sei que dentro do clube tem gente que gosta, que é favorável, e tem gente que é favorável à saída do Filipão. Já escutei de gente de dentro do clube, até de departamento de análise de desempenho, muitos elogios ao Filipão. Então, fica essa interrogação. A sua dúvida é a minha dúvida. Será que o Filipão, se o Atlético consegue um bom término de campeonato brasileiro, consegue um G4 ou até mesmo um G6, fazendo um retorno entre as melhores equipes, como está hoje liderando o retorno do campeonato, será que em 2024 o Atlético dando ao Filipão peças que ele não tem hoje, com características que ele não tem hoje, será que ele conseguiria fazer esse time, além de entregar resultado, entregar um pouco mais de desempenho? É uma pergunta que a gente só vai ficar sabendo na hora que acabar o Campeonato Brasileiro e quando o Atlético começar a trabalhar no mercado e tiver a confirmação da presença ou não do Filipão, beleza? Foi mal, eu não consegui te responder se ele fica ou sai, mas é porque eu não tenho essa informação e acho muito difícil opinar nesse momento. Mais uma perguntinha, seleção brasileira aqui no Diz Aí, hein? Fernando.costa 1972. Alô, Fernando, obrigado pela pergunta. Panzi, gostou da convocação da seleção brasileira? Fernando, jamais, nunca, em lugar nenhum, em época alguma, teremos unanimidade em convocação de seleção brasileira. Seja para amistoso, para eliminatória, para a Copa América, para a Olimpíada, para a Copa do Mundo, jamais vai ter unanimidade. Vai ter sempre aquela pessoa que vai criticar
uma ou outra convocação, uma outra escolha do treinador. Vai ter gente que vai adorar a convocação, vai ter gente que vai achar que foi mais ou menos. Eu acho que é complicado a gente falar de seleção, sendo que a gente não sabe nem se o treinador atual, o Diniz, vai ser o técnico, por exemplo, de uma Copa do Mundo. Tudo caminha para que o Diniz trabalhe até o meio da próxima temporada e o Ancelotti chegue e assuma a seleção brasileira. Se isso acontecer, a gente vai ver a seleção brasileira ali na frente mudar a maneira de jogar outra vez. Então, é complicado, eu acho que a eliminatória, depois que a Copa do Mundo passou a ter 215 mil seleções e da eliminatória sul-americana de 10 classificam 79, o Brasil vai estar na próxima Copa do Mundo. Então é hora de testar, cara. Chamar jogador que atua no futebol brasileiro, testar jogadores que ainda não vestiram a camisa da seleção. O Diniz não vai ter o Neymar nessa sua trajetória, nesse restante de trajetória dele à frente da seleção. O Neymar só volta no segundo semestre, talvez, da próxima temporada, e talvez aí o Diniz já não seja mais o técnico. Então tá na hora de testar, mudar o estilo de jogo, o Diniz colocar a ideia dele em prática, sem tanta responsabilidade. A seleção brasileira estará na próxima Copa do Mundo. Ah, mas aí a eliminatória? Cara, tanto faz. O Brasil do Tite venceu a eliminatória com sobras. Chegou na Copa do Mundo, a Argentina foi a campeã. Então pouco importa. A Copa América, que eu acho mais importante até, apesar do brasileiro não valorizar, né? Mas eu acho a Copa América muito legal. Talvez chegar mais preparado, mais pronto na Copa América, já com alguns testes feitos. Então eu gosto. Gosto da convocação do Endrick. É uma pena o Vitor Roque ter se lesionado. Acho que ele estaria entre os convocados. Gosto muito da convocação do Paulinho, merece. O Paulinho faz um retorno espetacular, mudou a maneira de jogar. É um cara que tem o mesmo número de gols do Tiquinho e do Hulk, sendo que ele não bate falta nem pênalti como o Hulk bate, não bate pênalti como o Tiquinho Soares bate. Então é um cara que está sempre fazendo gols com a bola rolando, gols decisivos. Os gols do Paulinho, a maioria absoluta deles são gols de desempate, são gols que colocam o Atlético à frente do placar, ou são gols que dão ponto, né? Aquele gol de empate, como foi contra o América, o Atlético perdeu o jogo, ele vai lá e empata, então são gols decisivos. Enfim, acho que o Diniz vem tateando a seleção, mudando alguns convocados, abrindo mão de alguns jogadores que a gente chama de medalhão, para fazer alguns testes. E eu torço muito pelo Diniz. Eu sou um fã do Diniz, tomara que ele dê certo, que a seleção passe a entregar mais desempenho e resultados também. E eu sou a favor de testes, de testar, de trazer caras novas, nomes novos. Então eu gosto das convocações que o Diniz fez até aqui. Mas é muito complicado a gente falar de seleção brasileira hoje, até porque a gente não sabe se o Diniz será o técnico, se vai permanecer ou não. Mais uma perguntinha chegando por aqui, vamos lá. Guila Sarmento. Acho que é isso, né, Guila? Deve ser Guilherme. Obrigado pela pergunta. Panzi, por que o Cruzeiro não dá oportunidade para a base? Fernando e Juan Índio não jogam nesse time? Guila, o Zé Ricardo tem dado oportunidade para a base. Ele não tem dado para esses dois, né? O Juan Índio é sub-17 ainda. Tem que tomar um pouco de cuidado. Ele jogava no sub-20, mas ele é sub-17. O Fernando é um sub-20, goleador, fez gol, decidiu as competições para o Cruzeiro recentemente, mas o Zé Ricardo, ele falou que nos treinos o Fernando não entregou tanto. Ele sentiu um jogador mais tímido e que não era a hora de colocar o cara para atuar em Campeonato Brasileiro, por exemplo, com um profissional, de relacionar o Fernando. A gente tem que entender, nós não estamos no dia a dia. E o Zé Ricardo é um cara que sabe trabalhar com a garotada. Ele tem histórico disso em outras equipes. E no jogo, por exemplo, contra o Internacional, ele colocou o Robert, ele colocou o Ian Lucas, jogadores da base que entraram ali na reta final da partida. Então ele tem dado oportunidades, a gente até tem informação de que um dos motivos pelos quais o Pepa saiu foi o baixo aproveitamento da base, a escolha do Zé Ricardo tem muito a ver com isso. Ele tem aproveitado. É que alguns nomes, principalmente de quem faz gol, o Cruzeiro, o grande problema do Cruzeiro profissional no Campeonato Brasileiro é o ataque. Se tem um garoto na base metendo gol à torta direita, é óbvio que vai chamar a atenção, é claro que a torcida vai querer ver esse cara em campo e que a imprensa vai cobrar. Cabe ao Zé Ricardo, cabe à diretoria de futebol explicarem o porquê de não utilizar, por exemplo, o Fernando. E o Zé Ricardo explicou. Não tem muito que a gente falar, né? O futebol de base é muito diferente. O próprio Alex Talento, né,
ídolo do Cruzeiro, ele fala, futebol de base e futebol profissional são esportes completamente diferentes. E eu já tenho escutado muita gente falando, mas o Endrick tem oportunidade, mas o Vitor Roque, gente, não coloquem essa pressão em cima do Fernando, de um Índio, de comparar com Endrick e Vitor Roque. Esses aí são extra classe. Esses aí eram sub-16 e jogavam no sub-20. Eram sub-20 e jogavam no profissional. Então, com calma. A mesma coisa acontece com o Izep lá no Atlético, né, que é sub-17. Nem no sub-20 joga. Foi convocado para a seleção brasileira sub-17, depois não foi mais. E ficam pedindo, então tem que ir com calma. Eu sei que o momento é preocupante, o ataque do profissional não funciona, a turma tem sido incompetente até dizer chega, mas tem que ir com muita calma com a garotada. Acho que todo mundo quer ver esses garotos tendo oportunidades. Eu quero ver o Fernando jogando no profissional do Cruzeiro. Mas será que é a hora? Eu não estou no dia a dia. Então, já que o Zé Ricardo fala que ele não sentiu que o garoto está pronto para jogar no meio dos profissionais, o que a gente pode fazer? Bora para mais uma perguntinha aqui do Custódio J. Dias. Alô, Custódio, um abraço, obrigado pela pergunta. Panzi, qual a sua opinião sobre a defesa do Galo? Substituição já, é o que diz o Custódio. Olha, Custódio, a defesa do Atlético em termos de números está bem, né? Já esteve melhor, passou por um período muito bom sem sofrer gols, mas ultimamente tem sofrido. Sofreu gol no Clássico, gol contra o América também, quase um gol contra do mesmo jogador, o Gemerson, tomou gol do Fortaleza, tomou gol do Bragantino, então os gols têm acontecido repetidamente, né? E o Filipão tem repetido, Lemos e Gemerson. No momento ele tinha o Bruno Fux, acabou perdendo, o Igor Rabelo está voltando de lesão. Tem aquela história, né? Qual que é a zaga ideal, quem é o melhor zagueiro. O torcedor tem pegado muito no pé do Gemerson, principalmente depois do gol contra, e o Gemerson realmente não tem tido boas ou grandes atuações, né? O Lemos é um zagueiro mais confiável hoje. Eu acho que a minha zaga ideal hoje seria Lemos e Igor Rabelo, dos que estão disponíveis. Só que é aquela parada do dia a dia, né? Será que o Igor Rabelo voltou bem da lesão? Será que ele está treinando bem, passando confiança para o Filipão a ponto de colocá-lo como titular e tirar o Gemerson ou o Lemos? Fica essa pergunta. Aliás, pergunta que tem que ser feita também ao Filipão, seja numa coletiva pós-jogo ou numa coletiva de dia a dia ali dos treinos do Atlético. Mas cada um tem a sua opinião. Me parece que o Gemerson é um zagueiro que passa muita confiança ao Filipão, o Filipão gosta do Gemerson e tem sido a dupla Lemos e Gemerson. Eu, Edu Panzi, aí é só opinião, gostaria de ver Lemos e Igor Rabelo, mas, como eu disse agora há pouco, eu não sei como o Igor Rabelo voltou de lesão, né? É só o dia a dia que mostra. E quem está no dia a dia é o técnico, é a comissão técnica, nós não estamos. O recorte que nós temos são os jogos. E o Igor Rabelo não tem jogado. Quem tem jogado é o Gemerson e não tem jogado tão bem. Então fica a bronca do torcedor, mas no geral a defesa do Atlético em termos de números tem sido um dos destaques do Campeonato Brasileiro. E o Atlético, por enquanto, nesse momento, é o melhor time do retorno ali ao lado do Bragantino. O Bragantino, em termos de aproveitamento, é melhor, mas o Galo faz um retorno muito bom, muito em função também da sua defesa e de uma dupla de ataque espetacular, Hulk e Paulinho. Valeu, gente, pela companhia. Tá aqui mais um Diz Aí entregue. Próxima semana vai aparecer aquela caixa de perguntas lá no Instagram, @ItatiaiaSport, @ItatiaiaOficial, e depois eu venho aqui toda quarta-feira responder as perguntas para você, seja de futebol, basquete, assuntos aleatórios, cinema, política não, tá? Evita. Religião também não, mas qualquer outro assunto pode mandar que a gente chega aqui e responde. Obrigado pela companhia, valeu!